Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no livro Hábitos Atômicos de James Clear e vamos explorar um sistema de autoaperfeiçoamento que, olha, não nasceu da teoria não. Ele surgiu de uma crise que quase custou a vida do autor. É uma história impressionante sobre como mudanças minúsculas, quase invisíveis, podem levar a resultados absurdamente grandes. E tudo começa aqui. Pensa na cena. Um campo de beisebol, último dia do ensino médio. Um acidente completamente bizarro e violento. Um colega de time perde o controle do taco, que voa e acerta James Clear em cheio no rosto. O impacto é devastador, e é esse momento que o coloca numa jornada que iria mudar absolutamente tudo. O que veio depois foi o puro caos. As lesões eram catastróficas. Não era só o nariz quebrado, não. O crânio dele tinha múltiplas fraturas, as cavidades oculares estavam estilhaçadas, e o pior de tudo, o mais perigoso, o cérebro dele estava inchando dentro da cabeça, uma pressão que aumentava a cada segundo. Já no hospital, a situação só piorou. O corpo dele começou a entrar em colapso. Ele teve uma convulsão atrás da outra, parou de respirar e os médicos não tiveram escolha. Precisaram colocá-lo em coma induzido só para tentar mantê-lo vivo. Foi, nas palavras da mãe dele, a pior noite da vida dela. Esse acidente foi literalmente o ponto zero. A recuperação do Clear seria longa, dolorosa. Ele foi forçado a começar do absoluto zero. E foi nesse processo de se reconstruir, um passinho minúsculo de cada vez, que ele descobriu o princípio fundamental que daria origem a hábitos atômicos. E aqui está a grande sacada do livro. Não se trata de fazer mudanças gigantescas de uma transformação da noite para o dia. Nada disso. O segredo está no poder surpreendente de melhorar apenas 1%. Todos os dias. Só isso. 1%. Parece nada, né? Quase insignificante, imperceptível. Mas o que o Clear descobriu e o que ele prova é que com o tempo, esse ganho minúsculo se acumula de um jeito que desafia a nossa lógica. E olha, a matemática por trás disso aqui é o que realmente impressiona. Dá uma olhada nesses dois caminhos. Se a gente melhora 1% todo dia, durante um ano, o resultado não é 365% melhor. Por causa do efeito dos juros compostos, o resultado é quase 38 vezes melhor. Por outro lado, se a gente piora só 1% por dia, no final do ano o resultado é praticamente zero. É a prova de que as pequenas escolhas diárias definem o nosso destino. Isso nos leva a uma ideia que ele chama de platô do potencial latente. É que o progresso não é uma linha reta. Muitas vezes parece que a gente não está saindo do lugar, sabe? Como um cortador de pedras que martela, martela, martela a rocha e não vê nenhuma rachadura. Mas cada martelada está ali, construindo uma tensão, até que, de repente, com um último golpe, a pedra se parte. Pensa num cubo de gelo. A temperatura sobe de -4 para -3, -2, -1 e nada acontece. Mas aí, quando chega em 0 grau, a mágica acontece. Não foi aquele último grau que fez todo o trabalho sozinho, né? Foi a soma de todos os aumentos que vieram antes. Nossos hábitos funcionam exatamente do mesmo jeito. Certo. Mas como é que esses hábitos se formam na prática? Para a gente conseguir mudar alguma coisa, primeiro a gente precisa entender a mecânica por trás. E o Clear simplifica isso num ciclo de feedback de 4 passos bem simples. Funciona assim. Primeiro, vem o estímulo, que é o gatilho, a faísca. Isso leva ao desejo, que é a motivação, a vontade. O que nos leva à resposta, que é o hábito em si. E, finalmente, a recompensa, que satisfaz o nosso desejo e ensina para o nosso cérebro que vale a pena repetir esse ciclo. Todo e qualquer hábito, seja ele bom ou ruim, segue esse padrão. E com base nesse ciclo, o Clear cria um kit de ferramentas extremamente prático, as 4 leis da mudança de comportamento. São regras bem diretas para construir bons hábitos e, claro, para quebrar os maus. A lógica é bem direta, olha só. Para criar um bom hábito, a gente precisa torná-lo óbvio, atraente, fácil e satisfatório. E para quebrar um hábito ruim, é só inverter tudo. Torná-lo invisível, repulsivo, difícil e insatisfatório. Parece simples, e é, mas é incrivelmente poderoso. A primeira lei tem tudo a ver com o estímulo. Muitas vezes nossos hábitos são só uma resposta ao ambiente que nos cerca. Então, para mudar um comportamento, a gente tem que mudar o que a gente vê. A ideia é tornar os gatilhos dos bons hábitos impossíveis de ignorar. E esse exemplo aqui é perfeito. O Clear conta que vivia esquecendo de comer as maçãs que comprava porque elas ficavam escondidas na gaveta da geladeira. O que ele fez? Colocou as maçãs numa fruteira bem no meio da bancada. Resultado? Começou a comer uma todo dia. O que não é visto, não é lembrado. Simples assim. A segunda lei foca no desejo.
A verdade é que quanto mais atraente uma coisa parece, maior a chance dela virar um hábito. E uma técnica ótima para isso é o que ele chama de empacotamento de tentações. Basicamente, é juntar uma ação que se precisa fazer com uma que se quer fazer. Tipo, só posso assistir minha série favorita se eu estiver na esteira. Agora, a terceira lei: tornar fácil. A gente é programado pela evolução para seguir o caminho de menor resistência, para economizar energia. Então o segredo aqui é tornar os bons hábitos o mais fácil possível de serem feitos, diminuindo qualquer obstáculo entre o impulso e a ação. E esse exemplo aqui é um clássico que funciona demais. Ao deixar tudo preparado na noite anterior, como a gente vê aqui, o atrito é removido. Na manhã seguinte não precisa pensar, não precisa decidir, é só pegar e ir. Cada pequena barreira que a gente tira do caminho aumenta drasticamente as chances de sucesso. E, finalmente, a quarta lei, que fecha o ciclo todo com a recompensa. É bem simples. O que é recompensado é repetido. Para um hábito grudar, ele precisa ser gratificante. E como o nosso cérebro dá muito mais valor para o agora, essa satisfação tem que ser imediata. O caso do creme dental é simplesmente genial. Aquele gostinho de menta, refrescância, não limpa os dentes de verdade. Mas ele dá uma pequena recompensa imediata, uma sensação de missão cumprida. E é esse sentimento gostoso que faz a gente querer escovar os dentes de novo e de novo. E tudo isso que a gente falou nos leva para a ideia mais profunda do livro. A verdadeira mudança de comportamento não é sobre o que se quer alcançar, é sobre quem se quer ser. O ponto central é este. Cada ação que a gente toma é como se fosse um voto. Um voto para o tipo de pessoa que desejamos nos tornar. Ir à academia é um voto para ser uma pessoa saudável. Escrever uma página é um voto para ser um escritor. São os hábitos que, aos poucos, moldam a nossa identidade. E essa é a pergunta que o livro deixa no ar. A ideia não é buscar um resultado, mas sim incorporar uma identidade. O foco muda de quero correr uma maratona para quero me tornar um corredor. As pequenas vitórias de todo dia são a prova de que essa nova identidade está sendo construída. No fim das contas, a mensagem de hábitos atômicos é ao mesmo tempo simples e transformadora. O segredo para resultados que duram é focar no sistema e não nas metas. É sobre fazer melhorias de 1%, ter paciência e entender que cada hábito que a gente constrói é mais um fio na tapeçaria de quem a gente se torna.